Pessoal, vamos lá então, tudo bem? Vamos seguir aqui a aula. A aula passada a gente deu uma agilizada aí para dar um contexto geral para vocês com relação aos cordados, né? Porque tinha matérias que iriam cair que vocês não tinham visto ainda, por isso que eu cheguei até nos mamíferos com vocês na aula passada, de uma forma mais resumida, tá? Para que nós ganhássemos tempo aí para a prova, que vocês tinham a prova naquele mesmo dia à tarde, né? Mas vamos voltar aqui agora alguns detalhes que nós temos aqui com relação aos cordados. Eu parei nos anfíbios, anfíbios a gente já viu. Eu só gostaria aqui de ilustrar, na aula passada, como estava muito dinâmico, ilustrar aquele processo que eu disse para vocês do amplexo nupcial do sapo, tá? Que eu falei para vocês que o sapo, embora não haja penetração, mas há excitação. Então, se há excitação, mesmo uma situação de reprodução, né? Que nós chamamos aqui de reprodução externa, de fecundação externa, e desenvolvimento indireto, mesmo que ocorra fecundação na água, tá? Você tem excitação, então isso aqui é considerado um ato sexual. Por que é considerado um ato sexual? Porque aqui você está vendo o macho sobre a fêmea, num amplexo, né? Num abraço nupcial, e quando o macho está sobre a fêmea, ela fica excitada e ela acaba aqui depositando seus óvulos aqui, ó, na água, os seus ovócitos, né? Óvulo é a forma de a gente expressar, mas óvulo, na verdade, depois de fecundado. Ela deposita os seus óvulos na água e o sapo deposita os seus espermatozoides sobre os óvulos, ó. Tá vendo? Ao depositar o espermatozoide sobre os óvulos, você tem, então, a fecundação externa. Aí você tem, então, cada óvulo desse aqui vai formar, então, após a fecundação, o ovo ou o zigoto. Aqui você tem toda aquela parte que nós tivemos a oportunidade de estudar no início do ano sobre embriologia, a segmentação ou clivagem do ovo. Aqui eu tenho um ovo do sapo, que é um ovo mediolécito, tá? Então, esse ovo aqui é o ovo mediolécito, ou também conhecido como ovo heterolécito, ou ainda em alguns compêndios mais antigos de biologia, nós temos os telolécitos, tá? Incompletos. Então, depois da segmentação, ó, começa aqui, então, o embrião se desenvolver, tá? Então, esse embrião aqui ele é nutrido pelo vitelo, que se concentra mais na parte vegetativa, no polo inferior do ovo. Ele começa a se desenvolver aqui, ó, e aqui já começa a aparecer um rudimento de cauda na fase larval. E essa larva aqui, ó, é o famoso girino, né, meu caro? Então, você tem aqui o girino. Olha o girino aqui se desenvolvendo aqui, ó, tá? E no início, presta atenção, as brânquias começam a aparecer, ó. Por isso que o sapo, na fase larval, ele tem respiração, que nós falamos para vocês, respiração branquial. Aqui ocorre a hematose, a oxigenação do sangue ocorre aqui nas brânquias, tá? E aqui você tem os girinos entre a água. Então, à medida que ele vai desenvolvendo aqui, ó, essas brânquias, elas vão formando aqui estruturas parecidas com alguns peixes, tá? Que tem aquele espiráculozinho aqui, ó, que é essa dobra aqui por onde a água que entra pela boca, ela sai, tá? E o girino, ele vai se desenvolvendo, você está vendo que ele é caudado, olha só, aqui ele já está se desenvolvendo, já está numa fase maior, já começou, então, a emissão aqui dos membros, tá? Tanto os membros anteriores como os membros posteriores, até que na fase terminal da metamorfose, veja você, aqui você está tendo uma regressão da cauda, até que você tem aqui, ó, a cauda bem pequena, e depois, na fase adulta, você já tem a total regressão da cauda, liberando que aqui tanto o macho quanto a fêmea depositam seus gametas, tá, através da cloaca, beleza? Só para a gente ilustrar aquilo que nós falamos na aula passada. E mais, vamos dar uma olhadinha aqui nos répteis também, e nós passamos por eles na aula passada. Vamos dar uma olhadinha nos répteis. Tá? Nas duas classes, nós vimos aqui os anfíbios, né? Vamos ver os répteis agora. Deixa eu chegar lá no... Falamos das ordens dos anfíbios, etc. Tal, como é que se dá o processo. Aqui, ó. Vamos ver como é que é a classificação, que eu falei para vocês, mas falei rapidamente, né, para a gente ganhar tempo. Então, os répteis. Quais são? Primeiro, tá?
as características dos répteis que eu bati muito com vocês na aula passada, eu vou só falar aqui rapidamente, tá? Para que você possa entender de uma forma bem simples. Então, aqui você tem aquilo que eu falei, a pele, ela é totalmente revestida. Deixa eu ver. A pele é totalmente revestida pela proteína que nós chamamos de queratina, tá? Essa proteína queratina, ela serve para impermeabilização. Nós falamos para vocês que ela inviabiliza tanto a hidratação excessiva, quando o animal está na água, quanto a desidratação, tendo em vista que esses animais são os mais adaptados ao meio terrestre, tá? Você pode ter aqui também, ó, essas escamas ou placas de queratina, que a gente chama de placas córnea. Aí você lembra aquelas placas que o jacaré tem, se você der um tiro, né, no jacaré, naquela região do corpo dele, a parte de cima, dificilmente vai ter a penetração ali de uma bala, tá? Tanto que o pessoal dá o tiro mais na cabeça dele, né? Mas é difícil penetrar aquela camada queratinizada do jacaré. Então, essa é uma das principais adaptações para que eles consigam superar o ambiente aquático, tá? Eles consigam tornar-se independentes do ambiente aquático e passam agora a sobreviver no ambiente terrestre, e esse ambiente terrestre é altamente dissecante. Outro detalhe legal, que praticamente os répteis, eles não apresentam glândulas, tá? Ah, Zé, não tem glândulas corpóreas como os peixes, como os anfíbios, não, porque a grande parte dos répteis não tem contato direto com a água, não necessita de contato com a água, embora alguns fiquem muito na água, como o crocodilo, por exemplo, ou o jacaré, mas ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo dele é caçar, né? Ele chegar até a presa, comer a presa, etc. Tal. Então, ele fica ali escondidinho e come. Agora, tem alguns que tem, que eu falei para vocês também, que tem a vida que depende de uma certa natação. Então, se essa vida depende de uma certa natação, o que acontece? Então, esses animais, como dependem de uma certa natação, você vai ter aqui um detalhe interessante nesses animais. Qual seria o detalhe, Zé? O detalhe é que algumas tartarugas marinhas, elas têm, então, brânquias na cloaca, e por terem brânquias na cloaca, elas desenvolvem, então, a respiração que nós chamamos de respiração através da cloaca, ou respiração cloacal, tá? Então, quando ela está em submersão, quando ela está debaixo d'água, ela vai respirar através da cloaca. A cloaca serve, então, para eliminar o xixi, o cocô, e para reprodução, muitas vezes, e serve ainda, Zé, para respiração, serve, que é a parte terminal, quando ela está debaixo d'água, porque aí não dá para ficar muito tempo debaixo d'água, utilizando-se da respiração pulmonar. Respiração pulmonar é a respiração característica dos répteis, né? Então, você tem uma respiração aí característica dos répteis, que é a presença de pulmões já adaptados a esse tipo de respiração. Ah, é do anfíbio, você falou que a principal tipo era a cutânea, eu falei isso para vocês, tá? E quando na fase larval é a branquial, né? Isso, e na fase adulta é a cutânea. Por quê? Porque o pulmão de um anfíbio, ele é bastante primitivo, tá? Ele não é eficiente para realizar essas trocas gasosas com bastante assiduidade. Ele tem menor capacidade de realização de trocas gasosas. Já o réptil, ele tem um pulmão, tá? Com alvéolo, com saquinho de ar, que lembra o nosso pulmão, e por ele ter esse pulmão com saquinhos de ar, nesses saquinhos ocorre a oxigenação do sangue, que nós chamamos de hematose. Tem um detalhe do ovo também, que eu expliquei para vocês na aula passada, né? Dos que são ovíparos e os que são ovovivíparos. Nos répteis, nós podemos ter os dois tipos. Você tem que ter animais que chocam os ovos totalmente fora do corpo, e animais que chocam os ovos, tá? Uma parte dentro da mãe, quando o ovo ainda está dentro da mãe, e a outra parte, que é o caso dos quelônios, por exemplo, da tartaruga, a outra parte é chocada no ambiente, ela faz o buraquinho, coloca os ovos lá, e ele termina, o jacaré também faz isso, né? Ele termina o seu desenvolvimento, tá? Fora da mãe. Agora, você tem répteis que são
Vivíparos também, algumas serpentes, por exemplo, nascem filhotes diretamente igual aos pais, como é o nosso nascimento, não está ali envolvido ao ovo, tá? Outro detalhe interessante por falar em ovo, eles têm ovo com bastante vitelo, porque como o embrião, em parte, ele é chocado fora do corpo materno, então o que acontece? Ele precisa, então, de uma casca protetora, tá? Primeiro, aquela casca dura, que é uma característica dos répteis, a partir dos répteis, ovos com casca calcária. Não é a casca mole que tinha nos ovos de anfíbios, nos ovos de peixe. Agora você já tem, então, uma casca dura. E além dessa casca dura, tá? Você tem muito vitelo dentro do ovo, porque não tem o contato direto entre a mãe e o filho. Esse contato está bloqueado pela região da casca, tá? A excreção, todos os répteis apresentam fecundação interna, tá? E não precisam mais do fator água para os gametas nadarem ou algo do gênero. E a excreção aqui, ó, é através de ácido úrico. Por que mesmo, Zé? Porque o ácido úrico é uma substância atóxica, sem toxina, ao contrário da amônia e da ureia. Como eles botam ovos, e o embrião se desenvolve dentro do ovo, e nós já aprendemos lá atrás na embriologia que o responsável, não se esqueçam disso, o responsável pela excreção e respiração do embrião na fase inicial é aquele anexo embrionário conhecido como alantoide. E o réptil, ao contrário dos peixes e das aves, agora já tem a alantoide, tá? Já tem o amnion, que é aquele colchão de águas que vai hidratar o embrião. Já tem o córion, que é aquela membrana porosa que permite a oxigenação interna do embrião, mesmo com a casca do ovo, tá? Porque a casca também é porosa. Aí você forma aquela estrutura que nós estudamos no início do ano, que é o alantocórion, que permite o estabelecimento, então, tá? Dessa oxigenação. Então, esses animais são conhecidos como uricotélicos, por causa do ácido úrico ser cristalizado e ficar dentro do ovo acumulado na alantoide. O que vai acontecer, Zé? Vai acontecer que você não tem uma substância tóxica que pode matar o embrião dentro do ovo. Se fosse ureia ou se fosse amônia, você teria uma substância tóxica e o embrião poderia vir a óbito. Por isso que eles excretam o ácido úrico, tá? Então, os répteis são animais bastante interessantes. Outra questão interessante é a questão que a gente chama de ectotermia e da endotermia. Vamos estabelecer aqui a diferença, porque aqui nós vamos falar que os répteis são animais ectotérmicos, né? Essa aqui que é um animal ectotérmico. Bom, muito simples para você guardar. Quando a gente fala de animais ectotérmicos, nós estamos nos referindo que o calor que vem de fora é que controla o metabolismo do animal. Portanto, se você pegar um jacaré, por exemplo, um dia frio, imagina lá, um dia frio no Pantanal, um dia super frio no Pantanal, sei lá, 14 graus Celsius, um dia super frio, inverno extremamente rigoroso, né, porque lá é quente demais. Muito difícil chegar a uma temperatura dessa. Mas o que acontece com o animal ectotérmico? O calor que vem de fora determina a velocidade metabólica. Então, o animal ele sente menos fome no inverno e ele acaba gastando mais as suas reservas durante o inverno, tá? Então, ele quase não come nesse período, ele come muito menos, porque está muito frio, então o metabolismo dele fica lento e ele sente necessidade, tanto que ele move-se menos, ele fica mais parado também, não vai gastar energia, ele sente necessidade, tá? Menor necessidade de alimento. Agora, qual que é a diferença do animal endotérmico? Tá? Um endotérmico é aquele animal que, para manter o metabolismo, ele precisa suprir as suas demandas nutricionais. Então, o nosso caso é o inverso. Nossa temperatura, por exemplo, é mantida em 36,5 graus Celsius. Você pegar as aves, que também são animais endotérmicos, temperatura é mantida em torno de 38 a 40 graus Celsius. Então, o que acontece? A nossa temperatura é mantida pelo calor que vem de dentro, por isso que é endo, dentro, tá? Não é o calor do ambiente que define a nossa temperatura. Do réptil é o calor do ambiente que define a temperatura dele e a velocidade do metabolismo. No nosso caso, não. Então, se você está num dia frio, para você manter a sua temperatura constante, você tende a comer mais, ao contrário do réptil, tá?
Então, você tende a comer mais para manter a tua taxa metabólica mais alta. E, se mantendo a taxa metabólica mais alta, você tem, então, a condição, tá? Por manter a taxa metabólica mais alta, você tem a condição de manter a sua temperatura constante. Nossa, Zé, que legal. Então, os répteis têm esses detalhes aí que eu não esperava, né? Sim, eu tenho esse detalhe muito legal. Você tem esse detalhe muito legal. Mas agora tem outra coisa também dos répteis. Além dessa questão da ectotermia, que vai então nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, a endotermia somente nas aves e nos mamíferos, os répteis têm outras características que nos despertam a atenção a partir das suas classificações. Então, Zé, agora vamos ver aqui alguns desenhos, algumas gravuras, algumas figuras, né, para a gente detectar alguns detalhes que nos despertam atenção com relação aos répteis. Então, os répteis, eles são classificados a partir, né, seriam derivados aí do tempo Jurássico, lá dos dinossauros, né? Então, estabelece uma conexão direta entre os répteis e os dinossauros. Você sabe que os dinossauros, segundo as perspectivas, né, da arqueologia, os dinossauros teriam vivido cerca de 320 milhões de anos sob a superfície do planeta, e depois da Era do Gelo, em torno de 60 mil anos, eles entraram em extinção, tá? Esses animais. Mas você teve os animais menores que foram derivados deles, pelo menos segundo a teoria da evolução, que permitiram a perpetuação na forma aí de répteis que, por sua vez, são derivados dos anfíbios também. Então, você tem essas duas vertentes. E aqui nós vamos ter algumas classificações dos répteis, tá? A partir de um suposto ancestral comum, tá? Que nós tivemos a formação desses répteis. Então, aqui você tem a ordem que nós chamamos de quelônios. Eu já vou falar o nome em português aqui, tá? Você menciona o nome em latim de Chelonia, né? Que são os quelônios, onde eu mencionei até para vocês na aula anterior, onde nós temos as tartarugas, os cágados, os jabutis. Eu vou ter aqui a ordem Rhincocéphala, que é uma ordem que está em extinção, tá? Você vai ter poucos animais desse tipo, aquele animal que tem o terceiro olho, que lembra um lagarto grandão, né? Mas que tem aquele terceiro olho no meio, que é o olho pineal, que são as tuataras. E eu tenho essa ordem aqui, ó, os escamados, tá? Ah, Zé, então na ordem dos escamados, eu posso ter aqui, ó, a Lacertilia e ofídeos, tá? Nesse caso aqui você tem os lagartos, por exemplo, que faz parte da Lacertilia, e os ofídeos, que você tem aqui as serpentes, e eles teriam também aqui, ó, uma subordem aqui de alguns animais que têm algumas características aqui do meio aquático e do meio ambiente, mas são animais muito pouco hoje, tá, na esfera aí dos répteis, que são os anfibenídeos, tá? E ainda nós temos aqui uma das principais ordens dos répteis, que são os crocodilianos, ou seja, são representados pelos crocodilos, jacarés, gaviais. Nos Estados Unidos eles chamam muito de alligators, né? Então, alligators são os crocodilos. E por falar aqui nas tartarugas, no jabuti, esses animais aqui, eles têm um detalhe interessante que eu mencionei para vocês na aula passada. Você tem aqui, ó, toda a estrutura óssea de endoesqueleto interno, e essa estrutura óssea, ela tem uma proteção externa, que é essa carapaça aqui, ó, e no ventre ela tem aquele plastrão que protege também, tanto que quando o animal ele se vê, né, acometido por alguma situação inóspita, um predador ou algo do gênero, ele se esconde dentro da sua casinha, porque ele sabe que a casinha dele vai conferir a ele proteção. Nossa, então ele vai se proteger dentro da sua casinha? Sim. Então tá aí, ó. Então, para alguns biólogos chamam isso aqui de exoesqueleto e a parte interna normalmente de endoesqueleto. Mas obviamente que há uma interpolação de ambos aqui, né? Então, se há uma conjuntura de ambos aqui no caso dos répteis, tá?
E aqui dá para você ver a diferença, né, que você tem aí, todo mundo conhece. Aqui você tem um velho jabuti, esse jabuti aqui é provavelmente bem velho, né? Esses animais aqui podem chegar até 200 anos de idade, tá? A tartaruga também. Na hora que você tem a tartaruga, ó, tem essa condição de vida aquática, então os quelônios, muitas vezes, têm essa condição, ainda que eles tenham respiração pulmonar e utilize dessa respiração pulmonar em meio terrestre, em meio aquático, ele vai utilizar aqui as brânquias cloacais, tá? Tem brânquias para realizar a hematose. Nossa, Zé, que legal, né? Aqui nós vamos ter a ordem dos escamados, tá? E nessa ordem dos escamados aqui, nós vamos ter os lacertílios, que alguns chamam hoje de sauros, tá? Aqui você tem os lagartos, lagartixa, os camaleões. Os camaleões, eles têm um detalhe interessante, que vocês conhecem bem, é a capacidade de mudança de cor em função do ambiente. Então, ele tem a glândula dele aqui, a hipófise, que nós temos também, aqui, ó, na célula turca, entre os ossos aqui, ó, você pega os dois olhos, tá? No meio da cabeça fica a hipófise pituitária. Essa glândula, ela tem a capacidade de liberar uma série de hormônios que controlam o nosso metabolismo. Aí você tem neurohipófise, adenohipófise, e você tem a hipófise do meio, que é intermediária. A nossa hipófise intermediária, ela é regredida, ela é vestigial, ela é involuída. Agora, já no caso dos répteis, nesse caso aqui do camaleão exclusivamente, e também no caso de alguns peixes, essa hipófise intermediária ela é bastante desenvolvida no centro endócrino desses animais. Então, ela libera um hormônio, conhecido como intermedina. Esse hormônio, ele cai no sangue, tá? E ao cair no sangue, esse hormônio ele vem até células da pele de um lagarto, ou de um camaleão, por exemplo. Então, esse hormônio, ele consegue, através de estruturas fotossensíveis da pele, que a gente chama de cromatóforos, ele consegue detectar o ambiente em que o camaleão está inserido e ele consegue, a partir disso aí, promover a alteração da cor do animal em função do ambiente, tá? Que funciona como uma espécie de mimetismo natural, né? O animal ele fica ali escondido da presa, muitas vezes a presa vai confundi-lo com uma folhagem, fica verde com uma folhagem, aí facilita ele capturar a sua presa. Mas esses animais são legais também, os lagartos, por exemplo, além dos camaleões, eles são muito legais porque eles gostam muito de ovos, né? Se ele achar um ninho de galinha, por exemplo, já era. Ele vai lá e bebe todos os ovos, tá? As lagartixas, tá? Calangos, cada região do Brasil se chama de um jeito, né? São animais bastante presentes, às vezes aparecem em casa também, um réptil que às vezes está na sua casa, que você vê às vezes subindo pela parede, acontece, né? Ela tem uma língua móvel, né? E muitas vezes essa língua aqui, ó, e tem dentezinhos, e essa língua aqui é protáctil, né? Ela captura mosca, principalmente. Um detalhe interessante que, se você chega perto de um lagarto, tem gente que come isso aqui, né? O lagarto mesmo, lagarto, não é o lagarto da carne do boi lá, que chama também, que parece com lagarto, não tem nada a ver, tá? Então, isso aqui é o lagarto mesmo. A gente come lagarto, né? Tem gente que come jacaré, enfim. Só que jacaré crocodiliano não é lacertine, não é saurus. Então, presta atenção. Esses animais aqui têm esse detalhe interessante que, quando você chega perto deles, se ele sentir coagido, ele não tem um hábito assim de tentar te morder ou algo do gênero, tá? Então, ele vai te dar uma rabada mesmo, literalmente, ele vai meter o rabo em você, tá? Ele te dá uma rabada daquelas mesmo, e muitas vezes, quando ele vai te dar uma rabada, ele perde a cauda, tá? Nossa, ele perde a cauda, perde. Por que ele perde a cauda? Porque o rabo dele, ele usa o rabo, etc, tal, e o rabo quebra? Não necessariamente. Outra situação, quando o predador está perseguindo ele muitas vezes ele deixa a cauda para trás. Por quê? Porque ele tem essa capacidade que a gente chama aqui, ó, que o camarão também tem, né?
que é a capacidade da autoamputação da cauda, tá? Essa capacidade na biologia de autoamputação, nós chamamos de autotomia, pois ele pode até regenerar uma nova cauda, tá? Mas ele tem essa capacidade de amputar, ele deixa a cauda dele para o predador e vaza do local, tá? É melhor perder a cauda do que perder a vida, ainda mais que ele tem essa capacidade de autoamputar, como o crustáceo também tem, tá? De autoamputar alguns apêndices, que é um artrópode, né? Crustáceo artrópode. E aqui tem aqueles também que são répteis lacertíneos, parece com cobra, mas não é ofídeo, tá? Então aqui, ó, são as cobras que a gente chama até cobra de duas cabeças ou cobra de vidro. Aquilo lá é da mesma família do lagarto, do lagartixe, do camaleão, não são ofídeos, mas que tem essa característica aí de serem rastejantes. São répteis rastejantes que não têm patas, tá? E aqui vai falar aqui, ó, que a parte que ele perde, embora sem esqueleto, é substituída por um bastão cartilaginoso. Então ele acaba aqui regenerando aquela parte, um processo que a gente chama de heteromorfose, né? Vai regenerar uma situação um pouco diferente daquela que ele perdeu. O macho aqui, ó, ele pode ter até 2 hemipênis, tá? Nos lados da cloaca, internos ao corpo, e na cópula eles vão penetrar o orifício feminino a partir da cloaca da fêmea, tá? Então você tem aí a cópula. Das cobras, das serpentes, eu falei algumas coisas para vocês aqui, bem rápidas, né? Com relação às serpentes, com relação àquela língua cortada dela aqui, ó, no meio, aquela linguinha, né? Bífida, tá? Esses animais aqui são bastante temidos, que é a outra subordem, tá? Dos escamados, que são as serpentes, e são animais que são caracterizados aqui pela troca, eles trocam, né, aquela casca ao longo da idade, ao longo do desenvolvimento corpóreo, eles vão trocando a cápsula. São animais que têm uma condição aqui auditiva, tá? Dentro de uma frequência que vai de 100 a 700 Hz, tá? E dependendo da situação, eles sentem as vibrações do solo, sentindo a aproximação de um eventual, daquilo que ele acha que é um eventual perigo para ele, daquilo que seria um eventual predador dele, tá? Então, para compensar a visão deficiente, ela tem essa estrutura que reconhece essas vibrações e tem esse órgão aqui, ó, de Jacobson, que consegue sentir não só o cheiro, mas também o gosto do ar, tá? Então, sente uma espécie de gosto de ar e cheiro que permite também ela identificar o tipo de presa que está próximo, se você tem uma situação que há um rato ali próximo, etc. Tal. Outro detalhe interessante que você vê lá na anaconda, essa condição que eles apresentam aqui, que nós chamamos de streptostilia. O que é streptostilia, Zé? Quando uma cobra que tem mandíbula fecha a boca, que tem aquela mandíbula venenosa, por que ela não fura a parte de baixo da boca? Ela não fura a parte de baixo da boca e não inocula o veneno nela mesmo, porque esse dente ou essa presa, tá? Essa presa responsável pela inoculação do veneno, ela é móvel. Então você tem um movimento aqui, uma dupla articulação aqui desse osso conhecido como quadrado. Esse osso ele movimenta, tá vendo? Ó? Quando ela abre a boca e movimenta quando ela fecha a boca. Então, quando ela fecha a boca, ela acaba aqui deitando, a presa fica deitada. Nossa, que legal, a presa fica deitada dentro da boca, aí não tem como ela furar ela mesma, né? Não tem como ela furar ela mesma. E outra coisa, ela tem uma cartilagem aqui, ó, e uma elasticidade, tá? Que permite ela abrir, ó, por exemplo, aqui você faz a abertura normal da boca de uma serpente, mas ela pode abrir muito mais do que isso, ó. Pode ir abrindo, porque ela tem uma cartilagem entre as mandíbulas que permitem ela abrir desmensuradamente a boca. Por que isso? Algumas serpentes que são áglifas, que não têm, então, a presa inoculadora do veneno, tá? Elas conseguem ingerir, então, bezerros, por exemplo. Nossa, você consegue ingerir até um bezerro. Para isso,
ela tem que ter essa elasticidade aqui entre as mandíbulas. Se ela não tivesse elasticidade entre as mandíbulas, no fenômeno da estreptostilia, não tinha como ela engolir. Simples assim, tá? Então, aí você tem o fenômeno dos répteis que nós chamamos de estreptostilia. Aqui nós mostramos para vocês também, na aula passada, aquelas que não têm presa inoculadora, tem dente, né? Morde, fica essa marca aqui, a mordida da cobra, mas não tem a marca da presa maior aqui, ó. Então, tem dentes normais. Você tem as opistógrafas, que principalmente aqui a mussurana falsa coral, que a presa inoculadora fica mais atrás, então a marca da mordida, a presa num animal que foi mordido, fica mais na posição posterior e não na posição anterior da boca. Nós temos as proterógrafas, que nós vimos também, cujo dente inoculador ele é sulcado, e aqui você tem vários buraquinhos aqui no dente. Quando ela pica, que é a coral verdadeira, nage, por exemplo, o veneno ele se difunde, tá? De todos os lados, para o sangue do indivíduo. E aqui nós temos as proterógrafas, que é o caso da jararaca, cascavel, da urutu, né? Que você tem lá a famosa urutu cruzeiro, e tem também a surucucu. Olha só, o dente parece uma seringa. Na ponta do dente aqui que você tem, então, como se fosse uma agulha. Na ponta do dente que você tem, então, a inoculação do veneno no hospedeiro, tá? Esse veneno, ele libera uma neurotoxina, ele é tóxico, né? E ele pode matar rapidamente. Olha só que detalhe interessante aqui, ó. Aqui ele te mostra aqui a glândula do veneno da cobra, ó, a glândula da peçonha, tá? Olha o dente dela aqui, ó. Esse dente, ele se move para trás quando ela fecha a boca, tá? Através da estreptostilia. Então, você tem aqui os dentes inoculadores. Então, aqui ela tem aquela fosseta lareal, função sensitiva, que tem também a narina, tá? Então, são animais que, quando vocês estavam lá no ensino fundamental, provavelmente alguma professora de vocês levaram vocês lá no serpentário da Unifenas para vocês conhecerem lá as famosas serpentes que tem lá, tá? Aqui eu tenho a ordem, então, dos crocodilianos. São animais meio, fala assim, pô, são aqueles, os resíduos de dinossauros, né, Zé? São bem parecidos, né, o estilão, assim. O animal tem essa casca aqui no corpo, aqui, ó, que são as placas córneas ricamente impregnadas de queratina. O pessoal que come jacaré falam que o gosto da carne, não sei se algum de vocês já comeu, mas falam que o gosto da carne lembra muito peixe, né? Eu não vou entrar nesse mérito aí, que eu não como e não tenho também estômago para esses animais mais exóticos aí. Tenho sérias dificuldades. Ó, e aqui o riconcéfalo. Aqui você tem Zé, aqui é a tuatara, ó. Aqui não dá para você ver tão claramente aqui o olhinho dela aqui, ó. Mas ela tem um olho sensorial que não tem a capacidade visual, mas um olho no meio da testa, tá? A partir da glândula que nós chamamos aí da glândula pineal. O corpo dela lembra muito lagarto, tá? Aqui, ó, o olho pineal conectado à glândula do mesmo nome, que acusa a variação de radiação próxima, né? Então, ela tem essa percepção sensorial e tem função sensorial, tá? E um detalhe interessante, ao contrário de alguns répteis que possuem o hemipênis, ela não possui pênis, tá? Então, a fecundação interna é feita pela cloaca, onde o macho deposita os espermatozoides na fêmea, diretamente na fêmea. Então, para a gente analisar aqui um réptil, para eu analisar aqui a pele de um réptil, então aqui você tem a região da escama, que tem as placas córneas, você tem a região da epiderme, você tem logo abaixo aqui a região da derme, né? Isso aqui é que nós chamamos de pele do réptil revestido por escamas. Então, a pele de todos os animais, ela é formada pela epiderme e pela derme, não se esqueçam disso, tá? O sistema esquelético deles, nós já falamos, tá? Todos têm endoesqueleto, a tartaruga, além do endoesqueleto, tem a carapaça, o plastrão, né, a casinha que protege a parte externa também. É um animal bastante protegido. Olha, sistema digestório completo, tá? Normalmente, as serpentes, quando engolem a presa, para serem bem maior, as presas são engolidas sem mastigar, tá?
Então, a dentição está relacionada à fragmentação da presa, muitas vezes, ou até mesmo para matar a presa. Nos quelônios e tartarugas e cargos, eles são carnívoros, já os jabutis são herbívoros e comem frutos, também frugívoros, tá? As tartarugas não possuem dentes, mas têm um bico córneo que lhe permite arrancar pedaços do alimento e depois esse alimento vai ser, então, digerido, tá? Então, nas glândulas bucais, os répteis não aquáticos possuem essas glândulas bucais bem desenvolvidas, mais desenvolvidos do que os anfíbios, então aqui você tem um sistema digestório muito parecido com o nosso, inclusive, olha, já tem um fígado bastante desenvolvido, eles têm aqui a vesícula biliar para liberar bile para digestão lipídica, né? Tem aqui a região do esôfago, a bile é um sal, não é uma enzima, mas é um sal que vai atuar sobre a gordura, vai fragmentar a gordura em pequenas partículas para a ação das lipases, né? Aqui você tem o esôfago, o estômago muito parecido, aqui você tem o pâncreas também, como nós temos o pâncreas, você tem o intestino delgado e a parte terminal que você tem o intestino grosso, só que a diferença para conosco é que o intestino deles termina em cloaca. Nossa, Zé, então esse negócio é muito fácil, né? É bem babaquinho, tá? Bem simplesinho. Aí vai falar de circulação, né? Então aqui, ó, nos crocodilianos, não vai falar do pulmão primeiro aqui, ó. Então aqui dá para você comparar o pulmão do réptil ao pulmão do anfíbio. Ó. O pulmão do réptil, ele é cheio de alvéolos, tá vendo? Saquinho de ar para oxigenação, para realização da hematose. Já o pulmão de anfíbio é um pulmão muito primitivo, ó. Tem baixa área de conversão do sangue venoso em arterial, baixa área com capacidade de realizar hematose. E aqui nós temos sistema circulatório. Nesse sistema circulatório, você tem aqui a região da artéria pulmonar, tá? A região do forame de Paniza. Então, essa região aqui do forame aqui, ela é interessante, porque é a única região na circulação dos crocodilianos em que ocorre mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Nesse arco aqui, onde você tem a artéria aórtica, tá? Nossa, Zé, então aqui fora do coração ocorre a mistura do sangue venoso com o sangue arterial no forame de Paniza, no arco aórtico, ocorre. Forame significa orifício na biologia. E aqui ele tem o coração dividido, então, em 4 cavidades, tá? Então, a metade direita passa sangue venoso e a metade esquerda passa sangue arterial. Portanto, dentro do coração, não há mistura de sangues, e sim, nesse arco aqui, ó, onde está a artéria aórtica, você vai ter a mistura dos dois sangues, venoso e arterial, tá? Sistema excretório, ele tem um rim do tipo metanéfrico na parte posterior do corpo, tá? E as escórias metabólicas, normalmente na forma de ácido úrico, são eliminadas através da cloaca, junto também com as fezes. Tá? E nós já falamos que, no caso aí, por eles serem ovíparos, eles excretam ácido úrico para evitar de matar o embrião, porque o ácido úrico é atóxico. Ele tem um sistema nervoso bastante desenvolvido já, ao contrário dos peixes, dos anfíbios, que tem 10 pares de nervos cranianos, ele já tem 12 pares, tá? Então, já tem os órgãos de Jacobson, já apresenta, então, essa fosseta, né, que a gente chama de fosseta lacrimal, tá? Que é uma das características de cobras que são cobras venenosas. Então, ela está bem aqui, ó, entre a narina e os olhos do animal, tá? E elas conseguem, essas fossetas aqui, detectar o calor do ambiente. Então, por exemplo, se o animal, somos nós, homeotérmicos, se aproxima do local que tem uma cobra, ela pode, então, já ficar se enrolar para o bote. Por que ela vai se enrolar para o bote? Porque ela detecta que tem um mamífero ali na região se aproximando dela. Então, vai se preparar para o bote, tá? O bote certeiro que pode levar ao óbito do indivíduo. Tem um detalhe interessante aqui com relação aos répteis, com relação à reprodução. A maioria são animais unissexuados e botam ovos, tá? A maioria.
como é que fala? Tem exceções. Mas, no caso de alguns lagartos, muitas vezes você só tem fêmea, tá, naquela população. Como você só tem fêmea naquela população, eles conseguiram que desenvolver um mecanismo de reprodução sem o macho, que é através da partenogênese, ou seja, o óvulo entra em desenvolvimento e forma um outro indivíduo haploide, tá? Nossa, Zé, aí ele pode formar um indivíduo haploide? Pode. Só que essas populações, muitas vezes, são formadas basicamente de fêmeas, com o menor número possível de machos, por causa da partenogênese, ou processo que nós chamamos aí de reprodução, tá? Sem a utilização do gameta masculino. Só utilizando o gameta feminino, que entra em evolução e forma um indivíduo adulto, tá? Então, vamos ver o que ele fala mais aqui. Fala mais nada, né? Ah, tá. Aqui lembrando, na embriologia, que você vai ter, ó, o ovo de um réptil, que nós temos um ovo com alta concentração de vitelo, é um ovo que nós chamamos de megaleste, tá? Portanto, aqui nós temos a segmentação meroblástica, tá? Então, segmentação meroblástica onde, Zé? Na região de cima aqui, ó, discoidal, que nós chamamos, né? No disco germinativo, tá? Só ali que ocorre a divisão do ovo. O restante aqui, ó, gema, o vitelo, que compõe a gema, e a albumina, que compõe a clara, não tem como você ter aqui a divisão do ovo. E esse ovo aqui apresenta alguns anexos que são característicos dos répteis, né? A partir dos répteis, das aves e dos mamíferos, nós já começamos a ter esses anexos. Esse primeiro anexo aqui, que é a vesícula vitelínica, o saco vitelínico, que vai acumular o vitelo do ovo, que vai transferir esse elemento nutritivo para o animal, enquanto ele se desenvolve dentro do ovo. A alantoide, a parte externa, funde-se ao córeo, formando o alantocóreo, é responsável pela respiração, tá? Aqui o córion, você tem a parte externa dele, que protege os demais anexos, ele é poroso, estabelece conexão com a casca. E aqui você tem o âmnion, ó, que é o colchão de águas. Este colchão de águas aqui, além de hidratar o embrião, ele serve também, tá? Além da hidratação, ele serve como um colchão de águas para proteger o embrião com relação a eventuais choques que o ovo possa sofrer, tá? Aí você tem, então, alguns anexos embrionários. Característico desses animais são animais bastante emblemáticos aí na escala zoológica. Bom, aí eu pulei aqui. Aí nós vamos ter as aves. As aves e os mamíferos, né? Isso. Nós vamos ter as aves e os mamíferos. Como é que são essas aves e esses mamíferos? Duas coisas que eu falei para vocês que você precisa guardar e não pode esquecer. Primeiro, apesar de que nós temos várias classificações das aves, ó, eu tenho aqui as passeriformes, que são pássaros que cantam, pássaros canoros, e eles cantam porque eles têm uma glândula do canto, conhecido como siringe, né? Eu tenho essa aqui, ó, apodiformes, onde você tem o colibri e o beija-flor. Eu tenho essa aqui, ó, estrigiformes, onde você tem as corujas, cuculiformes, onde você tem os anuns, os psittaciformes, onde você tem o periquito, o papagaio, onde você tem os canários, tá? Columbiforme, onde você tem os pombos, galiformes, onde você tem os galos, falconiformes, os falcões, anseriformes, os gansos, ciconiformes, as cegonhas, pelicaniformes, pelicanos, tá? E aqui, ó, você vai ter as gaviformes, gaivotas, esfeniciformes, os pinguins, tinamiformes, as codornas, reiformes, as emas, e strutionformes, o avestruz, tá? Só que dessas todas que eu citei, essas duas aqui, ó, ela é diferente das demais, tá? Porque essas duas aqui são aves que a gente chama de ratitas.
E esse nome vocês têm que saber. Ratitas significa que são aves que correm, aves corredoras. Carinatas são aves que voam. Então, as que não voam são essas duas aqui, ó, ema e avestruz. As demais, todas aqui têm característica do voo, tá? Por que elas não voam? Elas são muito grandes e têm peso específico muito grande também, tá? Então, isso atrapalha, no caso aqui, o voo. Você vai ver que elas vão se desenvolver também aqui no período Jurássico, no tanto que, supostamente, você tinha alguns, pelo menos há relatos fósseis disso, alguns dinossauros que voavam. Então, nós temos essa condição aí. Então, a partir dessas aves ratitas e carinatas, o que dá para eu ver aqui? Ó? Dá para você ver aqui a questão, tá? Não só da embriologia comparada, mas para você ver também a relação que elas estabelecem com os répteis, né? Então, elas teriam surgido aí junto com os dinossauros, posteriormente os mamíferos, tá? Então, Zé, quais são as adaptações que as aves apresentam para voar? Então, isso aqui também que eu falei rapidamente para vocês semana passada, eu gostaria de reiterar aqui na aula própria, com desenho próprio, tá? Primeiro, as penas. As penas favorecem a flutuação do animal no voo, tá? E essas penas são fundamentais para o voo. As extremidades anteriores transformadas em asas. Então, as aves são bípedes, elas têm 2 pés para caminhar, e as extremidades anteriores dela aqui, ó, ela tem o quê? Ela vai ter nessas extremidades aqui, ó, ela tem aquele bracinho, 2 bracinhos nesse sentido, só que nesses 2 bracinhos aqui você tem as asas, e essas asas são revestidas de penas, e essas penas têm a prerrogativa de voo, tá entendendo? Então é muito simples. Outra coisa, o esqueleto dela é leve e resistente, então nós temos aqui os ossos que eu falei para vocês, que a gente chama de ossos pneumáticos ou ossos ocos. Esses ossos pneumáticos ou ossos ocos servem para que o animal flutue, tá? E essa musculatura peitoral desenvolvida aqui, presa na quilha, então você tem aquela base de baixo aqui, óssea da ave, que pega até a região caudal, que é conhecida como quilha ou carena, que é uma adaptação também para a ave conseguir deslocar-se no momento ou durante o voo, que é uma adaptação muito simples, tá? Então você tem a quilha ou carena. Nós falamos para vocês que as aves não têm dente, mas têm moela, tá? Logo após o estômago delas, o proventrículo, você tem uma moela utilizada para trituração dos alimentos. E um detalhe, nós falamos aqui para vocês também na aula passada, as aves não têm bexiga urinária para não atrapalhar no momento do voo. Se ela tivesse a bexiga urinária, ia pesar e ia atrapalhar o voo das aves, tá? Então, por isso que ela faz as suas necessidades já, ela não segura. À medida que vai acumulando, que passa pelos rins, vai descendo. Por isso que você está andando na rua, você recebe uma premiação na cabeça, tá? Isso também é plausível e possível. Ela apresenta essa membrana nictante aqui que reveste o olho dela, é uma membrana bastante interessante, tá? Que vai protegê-la não só contra a poeira, mas também com relação a processos de ressecação do animal durante o voo. E nós vamos ter aqui, ó, o processo de oviparidade. As aves são exclusivamente o quê? Ovíparas. Não se esqueçam disso. Elas só botam ovos mesmo, tá? Não tem alguma ave que seja vivípara, que libera o filhotinho, e esse filhotinho já tem a característica do pai e da mãe. Não. Vai nascer no ovo, e do ovo eclode, saem os filhotes, tá? Aqui vai falar um pouquinho que é a classificação que a gente já falou. Aqui nós vamos ter um pouquinho sobre anatomia e fisiologia, né? Então, aqui você tem o revestimento, e as penas aqui podem ser de 3 tipos, né? Remiges, retrizes e tritrizes. As remiges são as penas utilizadas para a propulsão do animal, tá? Essas retrizes aqui servem para direcionar o animal no momento do voo, e essas tectrizes aqui, ó, elas impedem a perda de calor do animal, tá? Mantendo assim, auxiliando assim na manutenção da temperatura constante. E aqui você tem esse rax aqui, ó, tem um detalhe interessante. Ela serve de inserção ali, ó,
para as penas, tá? São fundamentais para o animal. E a pena também é muito utilizada para a cópula, né, dos animais. Aqui você tem o esqueleto, ó. Aí você tem aqui o membro anterior modificado em asa, bico sem dentes, fúrcula. Aqui você tem a quilha ou carina. E aqui você tem as costelas das aves. Como ave é um bichinho aí que você vê no dia a dia, então fica fácil você enxergar, né? Tem uma galinha, você vai ver que assim como os répteis tem um digestório completo também, ó. Aí você vai ter aqui a língua, você vai ingerir o alimento, né? Não tem dente no bico, tá? O alimento desce pelo esôfago, é umidificado aqui no papo. Como ele é umidificado no papo, esse alimento ele vai chegar aqui, ó, até o proventrículo. Esse proventrículo aqui é o estômago verdadeiro das aves, com intensa atividade enzimática. Então, aqui você tem o fígado como glândula anexa, e logo abaixo você tem a moela, que serve para triturar o alimento. Ela faz a função dos dentes das aves, tá? E aqui você tem o intestino delgado, e depois desemboca no intestino grosso. Então, você tem toda uma situação muito parecida com a de humanos, onde você vai ter aqui o reto e o ânus. Nossa, mas então é fácil, né, Zé? E a parte terminal dela termina em cloaca, não pode esquecer disso, tá? Toda ave termina em cloaca. Aí, com relação à respiração, você vai ter um detalhe legal aqui, ó, que as aves voadoras, ou aves carinatas, elas apresentam esses saquinhos aqui, ó, nós chamamos de sacos aéreos. Nesses sacos aéreos aqui, quando eles se inflam, tá? Eles são utilizados para o voo do animal. Nossa, Zé, então eles são utilizados para o voo do animal no momento em que eles se inflam, né? Sim, são utilizados para o voo do animal, tá? Bem simplesinho, bem fácil assim. E outra coisa, então quer dizer que a hematose, Zé, o pulmão ele é cheio de saco de ar para o animal flutuar. A hematose não ocorre nos pulmões? Não. A hematose ela vai acontecer basicamente, tá, nas ramificações dos bronquíolos. Tá? Aí você tem, então, a oxigenação do sangue venoso com sangue arterial. Então, lembrando que essas situações aí são situações de adaptação, né, para que as aves pudessem superar o ambiente terrestre. Ó, e o ambiente de voo também. Detalhe, coração, sistema circulatório de aves, é muito parecido com o sistema circulatório humano, tá? Nossa, Zé, é muito parecido com o humano? É bastante parecido. Inclusive, ao contrário dos crocodilianos, ó, não há mistura de sangue mais aqui. Ó. O coração é totalmente dividido e a parte externa também não tem nenhuma mistura de sangue, tá? Então, aqui eu tenho o pulmão. Aqui eu tenho a artéria, que a gente chama de artéria aórtica. Então, aqui eu tenho o átrio direito e o ventrículo direito. Aqui eu tenho o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Tem uma diferença em relação aos mamíferos? Tem. Então, aqui, quando você pega a artéria, tá? Que nós chamamos de artéria aórtica, o que acontece com essa artéria? Essa artéria aqui nas aves, ó, ela se curva-se para a direita. Zé, mas isso aqui é teu lado esquerdo. É meu lado esquerdo? Só que eu estou vendo o coração, esse aqui é o meu lado esquerdo, estou vendo o coração virado, estou vendo ele de frente. Então, o lado direito do coração, quando você vê ele de frente, você olha para o meu coração aqui, ó, é esse aqui, ó, é o lado direito. Por isso, quando você olha o coração virado, tá? Você está vendo aqui o lado direito, o coração está virado, você está vendo o lado direito do coração. Ah, Zé, então aí você está vendo o coração virado. Então a metade direita passa sangue venoso, metade esquerda sangue arterial. A única diferença é que a aorta aqui curva-se para a metade direita do coração e nos mamíferos ela curva para a esquerda. Outra diferença também, nesse caso aqui, ó, você tem um problema aqui, ó, que esses animais que apresentam o coração ou que a aorta se curva para a direita, até aqui, tanto peixes, ciclóstomos, peixes, anfíbios e répteis, todos eles aqui têm um detalhe interessante, as hemácias dele têm núcleo ainda.
Somente os mamíferos que apresentam hemácias anucleadas. Bom, o que quer dizer isso, Zé? Quer dizer um detalhe muito simples. Qual que é o detalhe? Por que o ornitorrinco que bota ovo tem pena? Tem um pouco, não tem pena, tem bico, né? Tem bico e bota ovo. Por que ele é considerado um mamífero e não é considerado uma ave? Uma das razões é que ele está em transição. E quando você vai analisar o ornitorrinco, você vai ver também que ele apresenta hemácias sem núcleo, tá? Hemácias que nós chamamos de hemácias anucleadas, tá? Sistema excretório, já falei, através da cloaca ela libera o xixi e as fezes. O sistema nervoso dela já é bem desenvolvido, já tem 12 pares de nervos cranianos. E aqui um detalhe interessante com relação à reprodução. Toda ave, ela é dioica. Não existe ave hermafrodita, Zé? Não. Hermafroditismo natural, não, tá? Toda ave ela vai nascer com um único sexo. Ou ela tem aqui dentro, na parte interna dela, o testículo, tá? Aqui ela tem um canal deferente, o ureter, e a cloaca. Agora, já quando você analisa aqui a parte feminina, aí tem um detalhe interessante, né? Por exemplo, em mamíferos, vamos pegar o ser humano. A mulher, ela tem um ciclo de 28 dias, na metade do ciclo, ela ovula, ela coloca o seu ovócito, pode ou não ser fecundada. A ave, a cada 21 dias, ela coloca os seus óvulos, tá? Só que como esses óvulos, a partir do oviduto aqui, ó, ele já recebe casca calcária, foi aquilo que eu falei para vocês na aula passada. O que você come aí, que é de granja, é óvulo, não é ovo. O ovo é quando é fecundado. Então, para ser ovo, tem que ter o galo. O galo tem que ter galado, ou tem que ter tido a ação sexual com a galinha, para que houvesse fecundação, tá? Então, aqui, ó, a maioria de granja que você come, então, só tem galinha poedeira nas granjas, você está comendo, na verdade, o ovócito 2 dela, tá? Que não foi fecundado. Que no ciclo ela libera com casca calcária, independente se tem ou não a presença do macho, tá? Outra coisa interessante aqui com relação às aves, que a gente tem que saber, vocês não podem esquecer, é o dimorfismo sexual estabelecido muitas vezes pelas penas, pela plumagem. Normalmente, no caso das aves, os machos são mais belos do que as fêmeas, tá? Vou dar um exemplo clássico, que é o pavão. Pavão aberto, aquele que você vê na natureza, cheio de cor, etc. Tal. Aquele pavão lá é o pavão masculino. A fêmea é um animal mais compacto e mais fechado também, não abre as plumas, não abre nada. Então, são animais, tá, mais feinhos, vamos chamar assim. Então, o dimorfismo sexual, ainda que você não consiga, porque a maioria não tem pênis, só uma pequena parcela que vai ter aqui, o ganso, o pato, que tem um pênis aqui, mas a maioria não tem pênis, só tem cloaca para realizar a perpetuação das espécies. Nós vamos ter aqui os mamíferos agora, assim como as aves são endotérmicos, tá? Então, o que acontece? Quem vai determinar a velocidade do metabolismo é o calor que vem de dentro. Então, no frio você come mais, no calor você come menos. No frio você come mais para manter a sua taxa metabólica em relação ao ambiente em 36 graus, e no calor você come menos, tá? Por quê? Porque a temperatura ambiente está muito alta, então você sente menos fome, porque você está na temperatura quase que favorável à temperatura do teu corpo, quando ainda essa temperatura não está acima da temperatura ideal do seu corpo, tá? Então, nós vamos ver aqui os grandes mamíferos, tá? Os mamíferos menores, mas vamos dar uma olhadinha aqui de alguns detalhes que nós vamos ter aqui nos mamíferos. Primeiro detalhe aqui é com relação à presença da placenta. Nossa, Zé, então com relação à presença da placenta, nós podemos ter aqui animais que são conhecidos como animais prototérios, metatérios e eutérios. Isso, nós estudamos isso lá atrás, na embriologia. Lembrando que os animais prototérios, como o ornitorrinco, por exemplo, eles são animais que não têm, guarda bem isso, tá? Eles são animais que não têm placenta.
Portanto, eles são animais que botam ovos. São animais ovíparos. São os únicos mamíferos ovíparos. Já os metatérios apresentam uma placenta primitiva, no caso do canguru. O canguru, depois de 16 a 18 dias de gestação, a canguru fêmea libera pela vagina um embriãozinho. Esse embriãozinho ele sobe aqui na bolsa e o embrião parece um ratinho recém-nascido. Ele vai completar, porque a placenta dela não dá suporte para ele durante toda a vida, vai completar o seu desenvolvimento dentro do marsúpio ou bolsa marsupial, onde o embriãozinho ele vai mamar do leite da mãe, tá? E até que ele consiga se desenvolver aí na sua plenitude. Então aí você tem então o famoso canguru. E um detalhe também é que ele tem um pênis duplo, né? E a vagina também, ela tem uma vagina central e uma vagina lateral. A fecundação é feita na vagina lateral, quando entra essa bifurcação. Na vagina central, só serve para parir, tá? No momento do nascimento, o canguruzinho. E nós vamos ter aqui os eutérios, são os indivíduos placentários, que apresentam, então, esse órgão exclusivo, esse anexo embrionário exclusivo aqui, que é a placenta, que envolve todo o embrião, e daí o indivíduo ele passa a depender, tá, estar condicionado na parte materna. Está condicionado. Bom, como é que funciona o revestimento e o sistema esquelético das aves? Então, nós vamos ter aqui, ó, animais que apresentam, primeiro, 4 tipos de glândulas, que nós não tínhamos até então 4 tipos de glândulas, da forma que nós temos aqui. Então, você tem glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, glândulas o quê? Odoríferas e glândulas sebáceas. Aí você me pergunta assim, mas e o ornitorrinco? E o ornitorrinco? Ele tem glândula mamária? Bom, em glândula mamária subcutânea, alguma coisa que apareça com glândula mamária até tem, mas ele não tem glândula mamária externa, não. Então, como é que ele faz para ele mamar? Ele mama no pai. No pai, Por quê? Porque o pai ele tem uma espécie de suor produzido pela glândula sudorípara que elimina uma secreção na boca do ornitorrinco filhote, tá? Semelhante ao leite materno. Então, aqui, além das glândulas, você tem aqui a região da pele, que é formada pela epiderme e pela derme. Ah, Zé, mas aqui eu não tenho uma tela subcutânea aqui, ó, que apresenta a capacidade desses animais aqui de manter a temperatura constante, tá? Eles serem endotérmicos? Tem, mas essa terceira camada aqui não faz parte da pele, que é a tela subcutânea, tá? Portanto, todos os animais apresentam a pele, vertebrados, a pele dividida em 2 camadas, epiderme e derme. Nossa, Zé, então é facinho. Respiração exclusivamente pulmonar. No pulmão ocorre a conversão dos sangues, né? Venoso e arterial no processo de hematose. Então, muito fácil. Lembrando que o diafragma é uma característica também exclusiva dos mamíferos, a presença de diafragma e músculos intercostais, tá? Eles sempre estão presentes. Você vai ver aqui que o coração é muito parecido com o coração de ave, tá? Não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. E aqui, ó, você tem a artéria pulmonar levando sangue venoso para os 2 pulmões. O sistema digestório bastante complexo, né? Tem toda a etapa aqui de boca, faringe, esôfago, estômago, até chegar ao intestino delgado, depois ser liberado do intestino grosso até o ânus ou a cloaca. Então já apresenta com o fígado como glândulas anexas essenciais, tá? Glândulas salivares. Aqui eu tenho o estômago e o cérebro. E aqui vai uma menção bastante interessante para vocês. Zé, o que eu tenho aqui, ó? Você tem um carnívoro e você tem um herbívoro.
Qual que é a diferença do seco aqui? Tá vendo essa porção aqui, ó? Primeira porção do intestino grosso, conhecido como seco. E nessa porção aqui, ó, você tem o que a gente chama de apêndice secal. O que que acontece? Se o animal é herbívoro, ele precisa aqui, ó, do seco, porque ele hospeda as bactérias que produzem enzimas celulares. Nossa, Zé, ele hospeda as bactérias. Sim, ele hospeda essas bactérias. Agora aqui, ó, se o animal é carnívoro, o que que vai acontecer, Zé? O seco dele muitas vezes se torna vestigial, quase não aparece mais. Por quê? Ele não precisa hospedar mais essas enzimas. No caso do porco, por exemplo, você não tem mais apêndice, tá? Porque o apêndice ficou para nós como um órgão vestigial que só serve para infeccionar e dar defeito posteriormente. E aqui, ó, a gente vai ter o animal. Só pegar uma água para mim aqui que eu tô com sede. Você vai ter aqui o animal, que é o boi, que é um animal ruminante, tá? Espera aí que eu já vou só pegar. Então, o que que nós temos aqui nesse animal ruminante? O que é interessante para a gente ver aqui nesse animal? Bom, nós temos um sistema aqui de digestão que a gente chama de sistema poligástrico. Zé, como é que acontece esse sistema digestório aí poligástrico? Então, na verdade, nós temos 4 compartimentos gástricos, né? Só que, na verdade, os 3 primeiros compartimentos, eles são de origem do esôfago, são sacos formados a partir do esôfago. Olha o esôfago aqui, ó. Então, você tem o primeiro compartimento, que é o rumen, onde o alimento aqui, ó, ele é ingerido pelo boi, é rasgado, ingerido pelo boi, chega aqui no rumen. Nesse rumen aqui, ó, você tem a digestão da celulose, né? Por quê? Porque você tem bactérias aqui nessa região que produzem a enzima conhecida como celulase, e a celulase ela vai quebrar a celulose em glicose, tá? Então essas bactérias, elas vivem de forma mutualística dentro do boi, na região do rumen, e elas são fundamentais para a sobrevivência do boi, tá? Então, Zé, como é que essa bactéria, o boi já nasce com ela? Não. A vaca lambe a boca do bezerro quando ele nasce e passa saliva para o bezerro. Ao passar a saliva para o bezerro, ela passa a bactéria. Aí o bezerro ele passa a ter também a bactéria. Então aqui você tem uma relação de mutualismo. E como você tem uma fermentação, essas bactérias são anaeróbias, esse ambiente aqui fica ácido. Então o alimento que está aqui, ó, ele vai passar para essa região aqui do retículo ou barrete. Então aqui, ó, rumen, antigamente era conhecido como pança. E aqui no retículo ou barrete, tá? Você vai ter aqui, aliás, a compressão da massa de alimento que foi digerida, pelo menos o carboidrato, foi digerido no rumen, agora chega no retículo, ele é comprimido. E ao ser comprimido, ele vai formar aquilo que nós chamamos de bolo alimentar. Ah, Zé, e esse bolo alimentar, o que vai acontecer? Esse bolo alimentar que tem característica ácida, ele vai ser devolvido para a boca. Esse processo de devolução para a boca, então ele vai vomitar? Não. Vômito é quando você vomita algo e aquilo é excedente, está saindo para fora. Aqui não, ele é regurgitado. Igualzinho criança, quando acaba de mamar, o excesso sai um pouquinho, regurgitação, aquilo não é vômito, tá? Aí forma uma espécie de queijinho.
Mais ou menos isso. Então, ó, ele é regurgitado e volta para a boca, onde o alimento aqui ele vai ser, então, macerado. Ele vai ser mastigado pela segunda vez. Nossa, Zé, então o alimento ele vai ser mastigado. É, vai ser mastigado. E ao ser mastigado, esse alimento aqui, ó, ele volta a ser engolido, tá? E agora, Zé, esse alimento que é mastigado aqui, ó, ele também tem um detalhe, mas ele não vê que pH ácido e na boca tem pH alcalino? Sim, mas só que a saliva do boi tem íons bicarbonato e esses íons bicarbonato neutralizam o excesso de acidez eventual que esteja presente no alimento, tá? Então ele vai engolir de novo esse alimento, ele mastiga em torno de 42 vezes, engole e o alimento vem para essa região aqui agora, ó. Então aqui você tem o retículo, né? Aqui você tem um omaso. Para que serve essa região? O terceiro saco esofágico do esôfago dele. Serve para retirar a água do alimento. Serve para realizar a desidratação do alimento, Zé. Então ele serve para desidratar o alimento. Serve. Aí o alimento desidratado ele vira uma massa seca e essa massa seca ela vai aqui, ó, para o abomaso. Então esse abomaso ou coagulador aqui, o que ele vai fazer, Zé? Ele vai realizar a digestão, que a gente chama de digestão enzimática. Então, esse abomaso, na verdade, ele é o estômago verdadeiro do boi, tá? É o verdadeiro estômago do boi, a região do abomaso. Então, aqui você vai ter uma digestão similar que ocorre conosco. Então, os outros três compartimentos, eles são de parede esofágica, e o único compartimento que tem, de fato, a parede estomacal é o abomaso, tá? Eles preparam o alimento para chegar no estômago. Agora, tem um detalhe. Qual que é a principal fonte de proteína do boi? A principal fonte de proteína do boi são as bactérias que descem aqui junto com o alimento, ó, que foi, então, parcialmente digerido, pelo menos a celulose, na região do rumen. Esse alimento, quando chega nessa região do estômago, aí você vai ter um detalhe interessante. Ele vai sofrer ação, Zé. Ele está cheio dessas bactérias aqui, está cheio de bactéria também. E, ele perdeu as bactérias que estavam aqui? Lógico que não, essa bactéria ela duplica a cada 20 minutos, tá? Então, a parte dessas bactérias que eram mutualísticas aqui, quando elas chegam aqui, ó, elas passam a ser fonte de alimento proteico para o boi. Elas são digeridas, tá? Por uma enzima. Então, você tem aqui a lisozima, que perfura a bactéria e libera seu conteúdo proteico, e o boi ele vai utilizar, então, a proteína dessas bactérias. Mas vegetal também não tem proteína vegetal? Tem, mas só que a concentração de proteína vegetal ele está ingerindo ali, por mais que ele coma, a concentração de proteína vegetal não é tão grande. Ele precisa das bactérias também como complemento à digestão proteica, tá? Então, tá aí os 4 compartimentos gástricos de um poligástrico que nós temos aí. Zé, mas e os monogástricos, hein? Bom, os monogástricos, eles têm um único estômago, que é o nosso caso, tá? Sistema reprodutor. Os mamíferos são animais de sexo separado, né? A maioria, né? Sexo separado, com fecundação interna. A única exceção que nós temos aqui é o ornitorrinco, que a gente chama de monotremados, tá? E os mamíferos são animais vivíparos. Normalmente apresenta aí o pênis, tá? Aí o período de gestação, gravidez, normalmente varia. Por exemplo, vamos colocar aqui só para você entender aqui, ó. Varia de acordo com o tamanho do animal, claro. Camundongo, 21 dias. Então, rato, ele procria muito rapidamente, né, Zé? O coelho, 30 a 32 dias. O porco, 114 dias, tá? Pouco mais aí de 3 meses. O veado, 203 dias a 208 dias. A vaca, 280 dias, tá? A vaca praticamente é quase igual à gestação humana, né? Gestação humana em torno de 9 meses, 270 dias. Então, a vaca fica próxima à gestação humana. A gestação do cavalo,
tá? É quase 11 meses, o elefante é 20 meses, demora para danar. E o número de filhotes que nós vamos ter aqui, ó, é geralmente proporcional ao tamanho. Então, claro, o elefante, o cavalo, ser grandão, é um, né? O carneiro, o veado, um ou dois. Os roedores, dois, três, até 8 ou 9. E aqui nós temos as ordens dos mamíferos em função, primeiro, da placenta, está aqui, tá? E em função dos mamíferos que nós chamamos de mamíferos ancestrais, que teriam sido aí os precursores em comum aqui, ó, de todos os demais mamíferos. Então, nós temos os placentários, nós temos os prototérios, ornitorrinco, e nós temos os metatérios. Ah, Zé, eu gosto do koala. Koala, tá aqui, ó. Koala, canguru, ó. Gambá também, tá? É um metatério. Nossa, Zé, então ele tem a placenta primitiva e apresenta o marsúpio, que é o local que nós chamamos de bolsa marsupial, né? Ou marsúpio, onde o animal vai completar o seu desenvolvimento, tá? Então é isso. Terminando aí, nós vamos terminar aqui a parte de biologia nossa, tá? Semana que vem a gente vai ver a aula de gases lá da química, caderno, e a gente vai caminhando aí para o fim também aí do nosso ano, para a nossa matéria aí de química também. Biologia nós já terminamos. Agora nós temos mais aula, 2 semanas aí de aula. Temos a aula do dia 23 e temos a aula do dia 30, tá? Então, nessa aula do dia 23 e do dia 30, nós vamos ter, então, nessas aulas aí, nós vamos ter a finalização da minha parte de química. Termino com vocês tranquilo. No máximo são 2 aulas, né? Para a gente dar aí, então tá tranquilo. E assim nós vamos encerrando o ano também. Não da melhor forma que podia ter sido, né? Mas dentro daquilo que foi possível, nós vamos encerrando esse ano doido aí, um ano de pandemia, um ano pandêmico, tá? Vamos lá, então. Alice, chamada. Beleza. Ana Clara. Beleza. Ana Luísa. Ok. Taíde. A Bia já até colocou aqui. Tá bom, Bia. O Ataíde, cadê o Ataíde? Não tá aí, não? Beatriz já falou que está aqui. Bruno. Beleza. Eduardo Guimarães. Beleza. O Eduardo Labeca. Presente, Zé. Ok. Emily. Ok. O Fábio. Giovana. A Giovana. Giovana não, também não. A Isadora Freire. Tô aqui, Zé. Ok. Isabela Silveira. O João Pedro. Ok. A Letícia Marques. Presente. Ok. A Luana. A Isabela está aí também, tá? A Luana está aí. Lucas Abranches. Lucas Azevedo. Beleza. Luísa Ferrara. Ok. A Maria Clara. A Maria Fernanda. A Maria Fernanda. A Mariana de Almeida. A Mariana Linares. A Mila.
A Nathalie. O pessoal hoje resolveu dormir mesmo, hein? Pedro Túlio. É que às vezes vocês respondem aqui, né? Vocês respondem aqui, só que eu não vejo na hora. Pedro Túlio está aqui. A Nathalie também. Vocês respondem pelo chat, né? Mariana, vocês não respondem na frente, tá? Mas eu olho o chat. O Pedro Túlio, Pedro Vilela, o Victor, o Vinícius e a Vitória. Presente. Então, o Victor está aí, o Vinícius também está, Pedro Túlio está, a Nathalie está, a Mariana está, Mariana Almeida também respondeu por aqui, Maria Clara Banhos também, Luísa Ferrara está aqui. Vocês fazem processo inverso, vocês respondem pelo chat. Então, beleza. Beleza, pessoal. Vou liberar vocês mais cedo um pouco. Hoje vocês merecem também, né, de vez em quando, liberar um pouquinho mais cedo. Valeu, Zé. Valeu, então.